Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? O meu nome é Sabrina Lima e eu estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Por Amor e com Amor. Por amor a Deus e com amor às almas. Amém? Bom, hoje eu queria trazer uma mensagem para a sua vida, para o teu coração, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Esse texto é um texto que impacta a vida da gente e que destaca uma verdadeira lição. E estudando mais a fundo, eu queria compartilhar com você essa mensagem. Mas antes, eu já peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, que você ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e que você compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas. Amém? Deus te abençoe. Então vamos lá. Atos capítulo 3. Cura de um coxo, né? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, né? Que são as 3 da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Até aqui. Irmãos, estudando esse texto, essa passagem um pouquinho mais a fundo, eu queria frisar uma coisa aqui. Este homem, que era coxo, a própria palavra diz que ele era desde o ventre da sua mãe. Então, ele era um coxo de nascença. Ele tinha essa deficiência de nascença. E quando as pessoas o colocavam na porta do templo, chamada Formosa, né, às 3 da tarde, sempre iam passando pessoas para ir no templo para orar. E Pedro e João, aleluia, estavam passando por ali. Iam orar às 3 da tarde, neste templo chamado Formosa. E colocaram este homem lá. Só que este homem estava acostumado a pedir esmolas. E as pessoas já o viam como um mendigo, como um esmoleiro, pensando que por obrigação deveriam dar a moeda. Deveriam dar aquela esmola. Que na verdade, se ele era mesmo, como a palavra diz finalmente, se ele era então, desde nascença, com essa deficiência, se ele tinha essa deficiência desde nascença, então ele não era mendigo. Ele precisava estar ali. É diferente. Ele precisava, porque ele não tinha outro recurso. Ele não tinha, então ele precisava pedir aquelas esmolas, que na verdade era o seu direito. Glória a Deus. Era um direito que ele tinha por ser cego, por ser coxo de nascença. Aleluia. E não estava acostumado a olhar nos olhos das pessoas, não estava acostumado a ser reconhecido como pessoa, como um homem, que só estava ali pelo direito dele. Ele estava sentado ali pelo direito que ele tinha como deficiente. E as pessoas olhavam como mendigo, que estava ali como se eu passasse e desse para ele por obrigação. Não, era o direito dele. Glórias a Deus. Então, ele não estava acostumado a ser reconhecido. Ele não estava acostumado a ser olhado nos olhos, como pessoa, como ser humano. E aí, Pedro e João passam por ali e diz a ele: olha para nós. A primeira coisa que Pedro disse, a mesma coisa que Pedro fez, foi reconhecê-lo como um ser humano, como uma pessoa. Glória a Deus. E depois ele já pede.
Então ele coloca em Pedro uma expectativa. E não é assim na nossa vida também, não é diferente. É da mesma forma. As pessoas, quando nós, uma vez referência, as pessoas olham para nós e colocam expectativas sobre a nossa vida. E então, muitas vezes a gente deixa de atender as expectativas de Deus sobre nós, sobre a nossa chamada, sobre a nossa vida, para atender as expectativas das pessoas. E é por isso que elas se frustram, e nós também. Elas se frustram por não ter de nós aquilo que elas esperavam. E nós nos frustramos conosco por não ter dado aquilo que elas esperavam. Entende? Que nós não devemos atender a expectativa de homem, que nós não devemos e nem colocar expectativa em homens, porque nós somos falhos, errantes, mas Deus é perfeito. Então nós devemos colocar a nossa expectativa e corrigi-los. Pedro, ele corrigiu este homem. Pedro, ele disse, não tenho. Mas logo após a correção, Pedro vai dizer uma coisa que foi muito melhor do que o dinheiro que ele queria. Vai muito mais além do que isso. Primeiro, Pedro, ele corrigiu a expectativa que ele colocou em Pedro, achando que Pedro tinha o dinheiro, né? Pedro e João tinham o dinheiro. E Pedro disse, não tenho, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro deu mais que um dinheiro para este homem. Pedro deu mais do que um simples almoço, ou um simples café da tarde, ou um simples janta. Pedro deu a vida, o direito de talvez arrumar um trabalho, o direito de andar. Oh, glória! Então corrija a expectativa que pessoas têm sobre você. Você não é Deus. Não coloque esse peso sobre as suas costas. Não leve o fardo maior do que Jesus te deu. Amém? O fardo dele é suave, leve. A cruz que nós devemos tomar, cada um com a sua cruz, certo? Atenda a expectativa de Deus para a sua vida. Atenda as expectativas que Ele tem para você. E mais uma coisa que me chamou muita atenção. Tomando o homem pela mão, Pedro saiu? Foi embora? Não. Ele teve responsabilidade com aquilo que ele liberou. Ele teve responsabilidade com aquilo que ele lançou. Ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Certo? Mas ele não deixou que o homem levantasse sozinho. A palavra diz, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Ele ajudou aquele homem a se levantar. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente libera sobre a vida das pessoas, que a gente fala sobre a vida das pessoas, mas que a gente não toma uma posição de responsabilidade de ajudar aquilo a se concretizar. E também, muitas vezes a gente não se responsabiliza com a nossa vida. Por exemplo, eu prego algo, mas não vivo. Isso é muito sério, né? Nós precisamos ser como Pedro. Atender a expectativa de Deus. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma frase muito sucinta, muito breve para a sua vida. Pedro não deu para o coxo aquilo que ele queria receber, mas deu o que ele precisava receber. Pedro não deu àquele coxo o que ele queria receber, mas Pedro deu ao coxo o que Deus queria que ele recebesse. Aleluia! Deus tem mais do que uma simples moeda para te dar. Eu estou falando simbolicamente. O coxo esperava uma moeda, mas Deus deu a ele uma vida, um direito de trabalhar, um direito de ser um homem, de ir e vir. Glória a Deus. Deus acabou com o sofrimento daquele homem. Deus acabou com o sofrimento que aquele homem tinha desde quando ele nasceu. Então, não espere receber coisas, talvez de Deus, que para você seja bom, mas que para Deus seja... Espere o tempo de Deus, porque eu tenho certeza que para Deus há algo melhor. Que de Deus vem algo melhor, vem algo maior. Então, creia nessa palavra. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te deu, assim como eu preciso ter mais e mais e mais responsabilidade com aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus me deu. Que nós possamos usar com autoridade, responsabilidade
e sempre atender a expectativa de Deus. Porque se a gente atender às expectativas de Deus, mesmo que as pessoas na hora não entendam, se decepcionem conosco por não termos dado aquilo que elas queriam receber, mas que no final elas vão entender, assim como aquele coxo entendeu e amou. Porque a palavra diz que ele... Olha o que a palavra diz. Que ele pôs-se em pé e andou, e andando, saltando, louvando a Deus. Então, as pessoas podem no começo, sim, ficar um pouco decepcionadas conosco. Mas depois elas vão entender que Deus não deu aquilo, que Deus não usou a nossa vida, glória a Deus, que Deus não usou a nossa vida para dar aquilo que elas queriam, mas que Deus usa a nossa vida para dar aquilo que Ele quer para elas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração. A paz do Senhor e até o próximo vídeo aqui no canal.